Viajando com o Biquíni. Boa noite! No último programa, nós viajamos para a Grécia. Hoje, nós vamos para a Turquia, que é ali do lado da Grécia, dois países que são inimigos, gregos e turcos nunca se beijaram, mas que eu acho que tem muito a ver, a cultura deles, tudo. No último programa, a gente viu na Grécia que a Grécia e as cidades são todas cheias de fortalezas, muros, para se proteger dos turcos. Os turcos, na verdade, eles é uma civilização muito importante. Eles tiveram 14 civilizações, sendo que os otomanos, eles invadiram tudo ali por perto, né? Eles foram para a África, invadiram Israel, o Egito, chegaram até a Alemanha. Os países ali do Adriático, ali de perto, tudo tinha um pavor dos turcos, né? Até os italianos têm uma expressão, mamma le turchi, quando os turcos sempre estavam atacando, quando os turcos estavam chegando. Mas, na verdade, os turcos, ele é um povo amigável, simpático, eu acho até um pouco parecido aqui com o Brasil. Hoje a gente vai viajar para Istambul, né? Que não é a capital é Ankara, porém Istambul é uma cidade mais importante, com certeza, inclusive uma das mais importantes ali da Europa, daquela região ali. É uma cidade super bacana, assim, muito interessante, né? Tem o Estreito de Bósforo, que é um ponto marco geográfico, divide a Ásia da Europa. Tem a Hagia Sophia, né? Uma das igrejas mais famosas do mundo. Mas solta aí, Fernanda, as imagens de hoje, que a gente tem bastante imagem, eu vou falando enquanto vocês veem. Vamos começar nossas imagens de hoje no Gran Bazar de Istambul. Que esse bazar, gente, é um dos mais antigos do mundo e o maior, sem dúvida nenhuma. Imagine que aí dentro tem 61 ruas cobertas, né, onde eles vendem de tudo, né, joalherias, móveis, tecidos, artes, em pleno coração da cidade de Istambul. É um labirinto de ruas e ruelas, com várias entradas, foi aberto em 1461. Tem joalheria, cerâmica, tapetes, especiarias. Alguns dizem que aí dentro tem 1.200 lojas, mas alguns chegam a afirmar que aí na verdade tem mais de 4.000 lojas. 250.000 a 400.000 pessoas visitam o Gran Bazar por dia, sendo que 20.000 pessoas trabalham aí dentro. E esse bazar, as lojas elas são agrupadas pelos tipos de produtos, né? Uma rua só de ouro, outra só de pele. E assim, esse lugar aí tem fontes também, como vocês estão vendo aí dentro, é perto de onde os navios atracavam, né? Os navios que abasteciam a cidade, para ficar mais fácil. E são chamados, esses agrupamentos de lojas, de Bedesten. Né, que são agrupamentos de acordo com o produto. Antigamente, aí tinha leilão de escravos, né, eram outros tipos de lojas, tinha oficinas aí de artesanato, até as pequenas indústrias. Hoje em dia aí dentro tem café, restaurante, tem uma mesquita, tem várias fontes, tem também oficinas, tem bancos, tem uma agência de correio, um posto médico, um posto policial, é como mesmo uma cidade. Aí em volta, né, isso aí já é fora aí do Gran Bazar, tem também essas livrarias, isso aí tudo pertence a uma grande mesquita que tem aí. E o Gran Bazar, ele tem 4 entradas, né? Sendo que dizem que também tem muitas outras não oficiais, obviamente. E ele foi construído pelo sultão Mohammed, o Conquistador, que logo que conquistou Istambul, mandou construir esse grande bazar aí, tão famoso. E dizem que esse bazar, ele antigamente, na época que ele foi construído, ele servia para angariar fundos para Hagia Sophia. Hagia Sophia, você sabe que é essa igreja famosíssima aí de Istambul, que já foi igreja, mesquita, né? Hoje em dia é um museu, né? Mas já foi a mais rica, mais famosa do mundo. E esse bazar, ele sofreu muitos incêndios e também terremotos, porque a gente sabe que a Turquia é uma área assim que tem muitos terremotos, né? Há poucos anos atrás teve um muito grande, então ela foi sempre mudado, né? A estrutura foi reforçada com ferro, as arcadas decoradas com arabesco, ele foi mudando ao longo do tempo. Essa parte aí das especiarias também é muito interessante e hoje em dia, na verdade, em vez dessas oficinas tradicionais que tinha antigamente, ele é composto mais de lojas, né, tipo ocidental para turistas.
Mas a Turquia é um país euroasiático que ocupa toda a península de Anatólia, né? Ela está no extremo ocidental da Ásia e se estende pela Trácia Oriental, que é chamada essa região aí. Ela faz fronteira com 8 países, com a Bulgária, com a Grécia, com a Geórgia, com a Armênia, com o Azerbaijão, com o Irã, Iraque e com a Síria. E que eu acho muito interessante, né? A Turquia é conhecida como a Terra do Sol. Ela é banhada por 4 mares, imagina. Ao sul, o Mar Mediterrâneo, depois tem o Mar Egeu ao sudoeste, o Mar Negro ao norte e o Mar Mara, que é o mar interior. Essa daí é uma mesquita que eu acho assim muito emocionante, porque na minha vida viajando, na minha viagem de volta ao mundo, eu sempre fui muito curiosa para entrar numa mesquita. E eu nunca consegui entrar numa mesquita. Toda vez que eu tentava subir uma escadaria para penetrar numa mesquita, tinha um homem me expulsando, me xingando, às vezes ficavam muito bravos, né, com a minha ousadia. Onde já se viu uma mulher entrar dentro da mesquita? A mesquita, né, tem a parte, mais a parte oficial, lógico, é para os homens, né, que tem, você sabe, né, os muçulmanos, as mulheres vêm sempre um pouco atrás, então tem a parte separada das mulheres. Então eu fiquei assim, muito feliz aí na Turquia, porque de repente caminhando aí pela Istambul, eu vi as mulheres entrando nessa mesquita, entrei e sem nenhum problema, então pude matar minha curiosidade, ver como é que é lá dentro. Ali vocês não devem estar ouvindo por causa da música, mas fica sempre o mulá, né, falando, o mojadin falando ali, tipo um sermão, assim como se fosse da igreja católica, e as pessoas ficam ali dentro, alguns ficam horas ali relaxando, uns até dormem. Os homens leem, outros leem o Corão e todos esses rituais, né, que eu acho interessante de lavar os pés e as mãos antes de entrar na mesquita. Essa arquitetura aí de Istambul, ela é uma mistura de estilos, né? Desde a época de bizantina, depois dos otomanos, esse aí é o Estreito de Bósforo, né? O famoso Estreito de Bósforo, que é um marco geográfico muito importante, né? Divide ali a Europa da Ásia. Mas a Turquia, então, como eu estava dizendo, sempre foi um país de grandes sultanatos, né? Teve 14 civilizações, sendo que os otomanos, né, foi a mais conhecida, né, a que mais dominou, conquistou, né? Como eu disse, foi para a África, chegou até a Alemanha. E ele é um país, isso aí, gente, olha que interessante, é uma sapataria, olha como é tudo elaborado, né? Uma sapataria ali no meio da rua, toda dourada, muito bacana. É um país geoestrategicamente importante, né, muito importante, justamente por estar ali nesse ponto, tá na estrada da Rota da Seda, né, a famosa Rota da Seda de antigamente. Outra coisa interessante de se fazer em Istambul, na Turquia, é ir nesses cafés aí para fumar o narguilé, né, que é uma diversão, né, desses países, e ali é cheio, né, Istambul é cheio desses cafés, cada um mais confortável com o outro, tem também muitos bons restaurantes, e a gente fica ali, é um calorão danado, um calor insuportável, então a gente pode relaxar ali nesses cafés, fumando narguilé. A cerveja deles também é boa, não é como os outros países árabes tão radicais, né? Tem o arak também, que é a bebida deles. Inclusive, a Turquia é considerado o país muçulmano mais moderno, né? Ele, como é diferente, né, dos outros países, ele não é árabe, é como a Malásia, a Indonésia, é muçulmano, mas não é árabe. Esse é o Estreito de Bósforo, então, famosíssimo, né? Porque divide, né, a Europa da Ásia, né, tem um movimento intenso, muito grande, e a Turquia, ela a religião predominante lá, sem dúvida nenhuma, é o Islã, né? O islamismo. A gente está vendo aí muitas mulheres cobertas, apesar de ser considerado um país moderno, mas não é tanto assim, né? E muito quente, né? Todo mundo, quando tem alguma árvore, assim, um parque, todo mundo fica ali, porque realmente é muito quente. Mas é predominantemente, então, Islã, mas também tem uma pequena minoria cristã, também alguns judeus. 18% da população são os curdos, né? E a população da Turquia. Os curdos são inimigos mortais, né? A gente até já fez outros programas aqui falando disso, inclusive a Itália é inimiga da Turquia por causa disso.
E a Turquia é uma república constitucional democrática, secular e unitária, com uma antiga herança cultural, tem relações estreitas com o Ocidente, está presente na OTAN, no G20 e outros conselhos. A capital é Ankara, né, que é mais ao centro do país, é uma cidade menor, Istambul é o dobro do tamanho, né, e muito mais importante. Essa aí é a Hagia Sophia, então, que é outra coisa importantíssima, que não pode deixar de ser vista aí em Istambul, né? Essa igreja que já foi mesquita, já foi igreja católica e atualmente é um museu, né? Mas é uma tristeza, é meio decepcionante assim quando a gente entra, porque eu sempre tive muita expectativa para conhecer. Aí em volta vocês estão vendo o comércio, né? É uma parte principal aí de Istambul e recebe muitos turistas, né? Então tem todo esse comércio aí em volta. Mas ela, dentro, assim, meio decepcionante, porque eles apagaram tudo, né? Então, por exemplo, ela era católica. Quando os muçulmanos tomaram conta, eles apagaram tudo, porque você sabe que os muçulmanos, a arte deles não permite imagens, né? Nenhuma imagem, representação do homem, nada, são só desenhos geométricos. Então eles taparam tudo, é uma tristeza. Outra coisa interessante na Turquia, cada restaurante faz o seu próprio pão, né? Qualquer restaurantezinho. Então tem esses lugares assim que as mulheres ficam ali tipo numa vitrine, fazendo pão para a gente ver, é muito bacana. Tem outras também que ficam fazendo tiar, né? É muito interessante. É uma potência regional, né? Tem uma grande economia esse país, e tem essa localização estratégica, lógico, que favorece, né? E em 2005 iniciou negociação de adesão plena à União Europeia. Mas, infelizmente, né, isso é uma frustração, né, para os turcos, eles não foram aceitos. Até hoje, eles não, apesar de pertencer à Europa, assim, geograficamente, está ali perto, mas não pertence ainda àqueles quase 30 países que estão fazendo parte da União Europeia. Eles tiveram que fazer muitos ajustes, mas isso é uma briga antiga, né, gente? Muito longa, não dá para compreender. Mas aí vocês estão vendo o interior da Hagia Sophia, essa aí é uma parte pouca que tem ainda essa decoração. A maioria foi tudo tapado, né? Como eu digo, quando os muçulmanos assumiram Istambul, eles prenderam, pintaram tudo de negro, de preto, e agora estão tentando novamente voltar, né, que volte essa arte maravilhosa que tinha ali. Esse aí então são os derviches, que é outro emblema de Istambul. São esses monges muçulmanos, né, que têm uma vida de abnegação, de humildade, pobreza, e que fazem essas danças, né, o giro, o movimento deles, a meditação feita por esses derviches, começou há muito tempo atrás com um rei, que chamava o cara, e ele começou a dançar entre os ferreiros e ouvidos e começou a girar com o barulho do som do martelo, mas mantendo sempre assim, centrado, né? Derviche significa passagem, eles são sufis, né? Eles são, no Oriente Médio, acredita-se que o derviche está em oração e que o seu corpo se torna aberto para receber a energia divina. Os sultões turcos sempre consultavam os derviches nos tempos difíceis. O girar deles gerava um efeito relaxante e hipnótico, no qual os sultões podiam buscar orientação. Durante essa cerimônia religiosa solene, acredite que o poder divino entra pela palma da mão direita apontada para cima, passa pelo corpo e sai pela palma da mão esquerda apontada para baixo em direção à terra. O derviche ele não retém o poder nem o direciona. Ele aceita que é um instrumento de Deus e, portanto, não questiona o poder que entra e sai dele. É uma coisa linda de se ver. Em Istambul tem vários shows desses na cidade. A gente pode escolher, alguns podem, como esse, fotografar, fazer imagem, muito bacana. Eu acho que deu de imagem por hoje, Fernando. Nosso tempo está esgotando. Tá bom de imagem.
Então, gente, é isso aí. Hoje eu vou ficando por aqui. Espero vocês na próxima quinta-feira, onde eu vou escolher um outro lugar bem bacana desse nosso planeta para mostrar para vocês. Um beijo bem grande e até a próxima semana. Tchau! Viajando com o Biquíni.